Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, o último programa de 2017. Queremos olhar para as tendências do ano que termina, que desafios ficam para 2018 e o que chegou para ficar neste ano de 2017. Se já se esqueceu dos grandes acontecimentos do ano, recorde que foi o ano do centenário das aparições, do Papa em Portugal, o ano trágico dos incêndios, da seca extrema, o Benfica tetracampeão, Sócrates acusado, Portugal a sair do lixo, o caso Raríssimas, o ano da Legionela, mas também o ano de Salvador Sobral, de Marcelo Rebelo de Sousa, de Mário Centeno, de Nádia Piazza, de Cristiano Ronaldo, o ano do adeus a Mário Soares, a Zé Pedro dos Chutes e Pontapés, a Belmiro de Azevedo, a Simone Veil ou a Helmut Kohl no plano internacional, o ano de Trump, em que se falou muito da Rússia e de alterações climáticas. Este é o Da Capa à Contracapa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Convidamos para esta revista 2017 Graça Franco, diretora de Informação da Renascença, e Eduardo Marçal Grilo, o antigo Ministro da Educação, membro do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem também livro novo, Quem Só Espera Nunca Alcança, escrito com Dulce Neto. Vamos conversar durante 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Já dei um relance em relação aos acontecimentos para procurarmos ir às tendências já sobre o que fica deste ano. Eduardo Marçal Grilo, talvez de um ponto de vista global, da forma como o mundo se organiza, vimos aqui em 2017 o espectro do proteccionismo e de um olhar para dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, contrabalançado com uma atitude expectante por parte da China. Enfim, globalmente a Europa também procura encontrar os seus caminhos. Qual é a sua primeira reflexão em relação ao mundo o mundo que vivemos em 2017? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a que horas é que o programa vai para o ar, para si, para a Graça. É um grande privilégio estar aqui, uma grande honra. Eu tenho um grande apreço pela Graça e pela Rádio Renascença e, portanto, tenho um grande prazer em estar aqui. O ano 2017, olhando para o mundo e olhando para Portugal, parece-me o seguinte: nós vivemos um momento, em termos internacionais, muito delicado. Isto é, um momento que é difícil, com muitas encruzilhadas, com muitos caminhos cruzados, com muitas possibilidades para o futuro, com muitos riscos, com algumas ameaças, mas aquilo que, de alguns dos factos que salientou, talvez aqueles que mais me preocupem e que talvez maior influência venham a ter no futuro, tem a ver com os nacionalismos, que sobretudo na Europa, e esta questão da Catalunha é um contributo muito significativo para o reforço de alguns destes nacionalismos. É a situação, eu diria, difícil e confusa que se vive nos Estados Unidos, com um presidente muito errático e com uns Estados Unidos que parece estarem a querer abdicar do seu papel no mundo e encontrar uma outra forma de relacionamento, acabando com os acordos multilaterais e entrando numa relação muito bilateral com os vários países. É a questão muito sensível da União Europeia e do futuro da União Europeia, com alguns aspectos que são muito positivos, outros que são preocupantes. Muitos positivos, eu julgo que é muito importante na Europa olhar para os novos ciclos em que estamos a entrar, um novo ciclo em França, um novo ciclo na Alemanha. Em 2018 vamos ter um início de ciclo na Itália e, portanto, aquilo que me parecem ser as condições para se poder repensar o projeto europeu e poder, digamos, relançar a União Europeia e, sobretudo, naquilo que são os aspectos mais delicados, aqueles que têm a ver com a moeda única, com a moeda comum e que têm a ver com a imigração e com o terrorismo, etc, etc. Em relação, e há aqui muitas matérias que seguramente depois poderemos ir um pouco mais ao fundo, não é? Relativamente a Portugal, o sentimento que eu tenho em relação a 2017 é, vou sintetizá-lo da seguinte forma: orgulho por um lado e vergonha por outro.
Acho que devemos ter orgulho naquilo que foi conseguido e que está a ser conseguido na área da recuperação económica, da redução da dívida, no aumento do crescimento, na descida do desemprego, no investimento, no crescimento das exportações, no fantástico turismo que hoje temos e que somos um país por excelência, e aqui devemos estar orgulhosos. Por outro lado, tivemos um ano que foi trágico, e do qual nos devemos um pouco envergonhar todos, porque falhámos enquanto sociedade organizada, o Estado falhou, nós todos falhamos, portanto, quando o Estado não falha... apenas o Estado. Quando o Estado falha, falhamos todos, não é? O que falhou, essencialmente, a gente tem que perceber que o problema do falhanço do Estado não deve ser imediatamente assacado a nenhum governo. O governo tem responsabilidade, os governos têm responsabilidade, mas aqui eu julgo que nós estamos perante um caso em que houve um falhanço global das instituições. O que é mais grave do que ser um falhanço exclusivamente de um governo, ou de 2 governos, ou de 3 governos. É o falhanço da organização do Estado, da capacidade do Estado para defender os cidadãos e para defender as vidas e os bens dos cidadãos, que é talvez um dos objetivos iniciais o que foi um dos objetivos iniciais da Constituição do Estado. No que respeita aos aspectos da recuperação económica, eu tenho a sensação que, se nós nos colocarmos há 2 anos atrás, não é? Se andarmos 2 anos para trás, olhamos para a situação hoje e dizemos: quem é que poderia imaginar a situação há 2 anos? Quem é que há 2 anos se atreveria a dizer que 2 anos depois, com um governo que assentava em acordos, numa coligação disfarçada, mas enfim, em acordos entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que era uma coisa muito assustadora na altura. Eu próprio, na altura, tive a ocasião de dizer que me parecia uma solução muito contra a natura e com grandes probabilidades de não vingar. Mas 2 anos depois, nós podemos constatar que foi possível a esta solução e, sobretudo, ao Governo atual e ao Primeiro-Ministro criarem as condições, ou ajudar a criar as condições, eu não digo criar as condições, ajudar a criar as condições que permitiram esta recuperação económica e aquilo que são os indicadores que hoje temos. Eu gostava aqui de ser justo e dizer o seguinte: os grandes responsáveis pela recuperação económica são os empresários. São aqueles que acreditaram, que perceberam a lógica do investimento, perceberam a lógica dos negócios no que respeita quer às exportações, quer ao investimento, quer ao aproveitamento desta onda turística. E aqui foram os empresários que o fizeram. Ou seja, o tecido económico português mostrou uma enorme vitalidade e uma grande capacidade para lidar com esta situação. E, portanto, o sucesso da recuperação económica, obviamente que se deve também ao Governo, porque o Governo foi capaz de criar as condições de confiança. Quem é que imaginava que havia condições de confiança na economia há 2 anos atrás? Já vamos desenvolver esse tema, Graça Franco. Este é inevitavelmente um dos tópicos, não sei se quer entrar já pela questão nacional ou internacional. Eu começava se calhar pela nacional, até pegando naquilo que o Dr. Marcelo Grilo disse, para mim é que é uma honra estar aqui assim, em taco a taco com o professor, mas pegava se calhar nesta ideia também partilhada de orgulho e vergonha, mas acho que é vergonha porque nos encontramos connosco próprio e encontramos-nos com o país que efetivamente somos, para além da economia. Acho que pela primeira vez nós tivemos a consciência exata de que a economia não é tudo. E que mesmo indo muito bem na economia, ou mesmo indo muito mal na economia noutras ocasiões,
há vida para além do déficit. E a vida que temos para além do déficit foi verdadeiramente uma vergonha. Ou seja, eu lembrava-me do ano de Alcafaz, da tragédia de Alcafaz, e pensava quem é que sabia qual era o déficit da tragédia de Alcafaz. A tragédia de Alcafaz foi um choque de comboios, houve 150 mortos na altura, já não sei, 2 centenas de feridos, e houve um presidente que tomou na altura um particular relevo, porque foi no dia seguinte de manhã de helicóptero e trouxe o ferido grave dessa tragédia no seu avião, salvando-lhe a vida, e esse ferido grave da tragédia tinha salvo, por sua vez, 2 vidas. E depois, durante anos, encontrou-se o presidente com esse homem que dizia que o presidente lhe tinha salvo a vida. E lembrei-me disto por 2 coisas. Lembrei-me por causa do papel que o atual presidente, na altura era Ramalhianos, que o atual presidente desempenhou representando-nos a nós, ou seja, sendo um bocadinho um de nós em cada um dos grandes incêndios, para lembrar que ardeu 80% do Pinhal de Leiria. E que não foi só isso que ardeu a esperança que nós tínhamos num país desenvolvido. Portanto, naquilo que nós já não sabíamos que éramos, e que éramos aquele país totalmente certificado. Havia uma ilusão? Eu acho que havia uma ilusão. E que, se não tivesse havido esta grande tragédia, nós estaríamos aqui a discutir, provavelmente, o orgulho do Sobral, sim, do Guterres, do Centeno, de todos esses portugueses, do Ronaldo também, que nos levaram pelo mundo e que foram grandes figuras deste ano, e as grandes vitórias em matéria de facto económico, que foram muitas, e que eu, ao contrário do Dr. Marcelo Grilo, não acho tanto que tenha sido o tecido empresarial português que deu a volta. Eu acho que foi muito a confiança incutida, neste caso pelo governo, muito pelo governo, ou seja, uma confiança quase irracional, mas já no tempo de Cadilho isto aconteceu. Cadilho jurava a pé juntos que ia acontecer na economia uma série de coisas que pareciam impossíveis. Eu lembro que na altura, em matéria de inflação, então pareciam completamente irrealistas. Mas o acreditar com essa força, com essa determinação, fazer tudo para conseguir, na economia há profecias que se concretizam pelo simples facto de ser muito convincente na profecia. E Centeno tem um jeito especial para isso. É de facto alguém que transmite. Eu própria, na análise que fiz o ano passado, disse o déficit vai ser conseguido. E perguntaram, mas como é que vai ser? Eu não sei. Sei que Centeno diz que vai ser e que, portanto, vai ser mesmo. Isso não tem dúvida. E é essa parte de confiança mais do que a parte empresarial. Porque eu acho que na parte empresarial nós continuamos com fragilidades horríveis. Ou seja, temos um boom de imobiliário por causa do turismo. E é um boom de imobiliário que advém do facto das pessoas não terem encontrado outro meio de poupança e desconfiarem dos bancos. E, portanto, apostam outra vez em casas e em casas para aluguer. Os empresários continuam muito endividados e conseguiram aqui assim neste mercado, no sentido de, apesar de tudo, conseguirem um negócio mais rentável do que os outros. E estamos super dependentes de um boom que eu creio que Lisboa também foi o local preferido de todas as agências turísticas, e também tivemos esse prémio, não é, no fundo. E tudo isso se conjugou, a parte da segurança também, a favor de Lisboa, etc. Mas eu acho que, mais uma vez, aqui é uma resposta conjuntural do empresariado, muito apoiada também pelo Governo. Eduardo Marcelo Grilo, vamos desenvolver a questão nacional. Dá-me ideia, pelo vosso diagnóstico, que é de facto um ano que não deixa ninguém indiferente, porque pela positiva ou pela negativa ajusta-se muito bem àquilo que nós muitas vezes pensamos no sentido português, de alguns extremos. De facto aconteceram coisas muito boas e coisas muito más em 2017. Não, eu julgo que eu estou de acordo com o que a Graça disse, quer dizer, o facto do Governo ter criado condições de confiança parecia impossível há 2 anos atrás. A mim parecia-me completamente impossível. E foi possível com um enorme sucesso. Agora, quando eu digo que o êxito deve ser muito atribuído aos empresários, é que os empresários perceberam a oportunidade. Isto é, o investimento, por exemplo, que se tem verificado em Lisboa, na área do turismo. Eu fico sempre espantado porque cada vez que saio à rua, cada vez que vou à Baixa, há mais 2 hotéis.
houve 3 restaurantes que foram recuperados. Há imensos investimentos em Lisboa que nascem, digamos, de uma vontade de aproveitar uma oportunidade única. Agora, pergunta-se o seguinte: o turismo é conjuntural? O turismo depende de um número de fatores muito grande. Eu não sou especialista em turismo, portanto não vou estar aqui. Pode depois fazer-se estrutural, ou seja, quer dizer, mas daquilo que se fizer. Graça, mas eu acho o seguinte, vamos lá ver, nós temos 3 momentos, houve 3 momentos na história recente, desde 72 ou 73, em que algumas pessoas, alguns movimentos se manifestaram muito pela importância do turismo em Portugal. Uma das primeiras pessoas que se manifestou muito foi o engenheiro Rogério Martins. O engenheiro Rogério Martins, talvez em 72 ou 73, escreveu um livro que se chamava Portugal, País de Serviços. E em que o turismo era uma aposta fundamental. Hernani Lopes, depois também. Depois o Hernani e o Porter. E o relatório Porter exatamente. Era um relatório que, entre os vários sectores que ele apontava, curiosamente, sectores que hoje estão pujantes. Exato, era o têxtil. Era o têxtil e o calçado, sofisticado. Mas eram sofisticados. Exatamente. Era exatamente aquilo que se fez. Exatamente. Foi aquilo que os empresários acabaram por fazer. Quando nós olhamos para o têxtil era uma indústria tradicional e hoje já não é uma indústria tradicional. Não, e é sofisticada e está É uma coisa sofisticadíssima, está cheio de tecnologia, está cheio de novos gadgets para fazer as coisas mais extraordinárias, com robotização, etc. Então agora estamos a cumprir a parte do turismo de todo esse desenvolvimento. Exatamente. Não, eu acho que não totalmente, porque o turismo que Hernani nos estudos da SAIER propunha era um turismo de terceira idade, alta saúde, exatamente. Também. Mas não era tanto este turismo. Graça, se lembra, nós, aliás, na altura, com o próprio Hernani, fizemos um livro que era o Hernani, o Joaquim Aguiar, o Zé Amaral, o Pantoja Nazaré e eu próprio, e escrevemos um livro em 88, 89, que se chamava Portugal, o Desafio dos anos 90. O turismo aparecia como uma área fundamental, porque Portugal tem, como se percebe agora, Portugal tem condições absolutamente excepcionais para o turismo. Não é apenas o problema, ou digamos, esta virtude que nós temos, aliás, até este ano, multiplicada de tal maneira que se tornou perigosa, que é o bom tempo. Sol e praia. Não é sol e praia só, é não, isso? Mas é uma coisa perigosíssima, não é? Porque a gente não tem a chuva, não é? Quer dizer, nós neste momento estamos a beneficiar de um clima extraordinário, mas precisamos de outro tipo de coisas. Mas depois temos um povo muito hospitaleiro, temos uma gastronomia magnífica, temos uma produção de vinho fantástica, temos um vinho absolutamente fantástico e temos um conjunto, digamos, temos um casco cultural que é muito pouco conhecido. Mas recoloca a sua questão. A sua questão foi, é ou não conjuntural? Eu julgo que nós estamos neste momento a transformar algo de conjuntural numa coisa que é estrutural. Graça. Eu concordo que se pode fazer isso. Agora, o que eu acho é que não se pode fazer isso apenas em 2 cidades ou 3. Vamos incluir Aveiro, porque entretanto Coimbra praticamente morreu, que é uma coisa também que a mim me causa alguns arrepios. Como é que Coimbra era a 3ª cidade, agora é para aí a 5ª. Mas não se pode fazer isso sem tudo o resto, que é o resto do país, que é uma faixa enormíssima. Nós, quando vimos o mapa dos fogos, demos-nos conta que não conhecíamos, que estamos limitados, quer dizer, que o país civilizado, o país europeu, todo esse país está agora ainda numa faixa mais reduzida e muito litoral. Sim, e tudo o resto... E com grandes, e com uma, digamos, com uma assimetria absolutamente inaceitável. Exatamente. Quer dizer, nós vimos, eu não vejo muita televisão, mas do que vi, na altura dos incêndios, vi muita coisa, por variedíssimas razões. O interior que nós passamos, digamos que o país passou a conhecer pelas más razões, é um país, digamos, rural, pobre, desertificado, muito desertificado, doente e pior do que isso, e com pessoas sem voz. Exato. São pessoas sem voz, quer dizer, nós sem víamos... Pessoas, nós já sem pessoas, e as que estão sem voz. Não tem voz, ninguém fala em nome daquela gente. Isto é, o país, e eu penso que o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, está a levar isto muito a peito
E eu penso que esta é uma tarefa essencial. O outro dia estive com ele numa ocasião a sós e tive a ocasião de perceber que ele tem esta coisa do interior e assumiu muito como um desígnio, como um desígnio da sua que resulta de um trauma que nós todos... Eu acho que nós ficámos todos muito traumatizados, sobretudo as pessoas que conhecem mal o interior. Eu conheço razoavelmente bem o Castelo interior. Branco. Conheço razoavelmente e a seguir, logo a seguir aos incêndios, fui aos sítios para perceber um pouco, por exemplo, a zona da Gardunha, que é uma zona que eu conheço muito bem, e fui propositadamente para ver aquilo que tinha sido o impacto em São Fiel, no Colégio de São Fiel, que era o Colégio dos Jesuítas, de que eu tenho, com mais algumas pessoas, temos uma pequena paixão por aquilo e um grande interesse. E realmente é uma coisa altamente chocante ter percebido, ter visto aquilo que se tinha ali passado. Como a Graça dizia há bocadinho relativamente ao Pinhal de Leiria. Eu conheci razoavelmente bem o Pinhal de Leiria, não conheci todo, mas sobretudo aquela parte entre a Mata do Urso até cá abaixo, digamos, até ali à zona um pouco a sul de São Pedro de Moel. Como é possível levar o fogo até à praia? Eu acho que é uma coisa... Aquilo foi uma coisa devastadora. Porque, quer dizer... E depois, mas deixa-me só... E depois, é que não é só o facto de terem ardido as áreas. É o facto de terem morrido mais de 100 pessoas. Claro. Quer dizer, claro. Que é uma coisa absurda. Porque se não têm morridas 100 e tal pessoas, nós não estávamos aqui com esta tragédia. Devíamos ter chegado a 2017 com anos e anos de consolidação de fundos europeus, de fundos comunitários, de investimento público, pudesse travar esse abandono, essa desertificação do interior. Chegamos a 2017 com este trágico diagnóstico que estão aqui a trazer. A questão é, como ele elencou no início a questão da fragilidade ou desatenção das instituições, qual é, já conseguimos saber hoje em dezembro, o que é que pode ser a luz que conduzirá a uma reversão deste... Eu acho que, eu vou-lhe dizer o seguinte, uma das coisas que foi positivo, as tragédias têm sempre algo de positivo, não é? Se a gente as souber ler e as souber interpretar. Uma das conclusões que eu tiro é o seguinte: o país tem muito mais conhecimento acumulado do que parece. E o conhecimento acumulado que tem não é transposto designadamente para as políticas públicas. O que nós vimos relativamente aos incêndios foi que há pessoas, departamentos, institutos, nas universidades, nos politécnicos, que sabem imenso disto. Mas não chegam à política, digamos, não informam... Não informam as políticas, quer dizer, os políticos, eu não tenho nada contra os políticos, mas os políticos definem muitas políticas com base em fatores, elementos, argumentos, que nada têm a ver com o conhecimento acumulado. E o que nós vimos foi um conjunto enorme, por exemplo, nos jornais ou nos comentadores, de artigos, de pessoas que conhecem o problema, que sabem identificar o problema. Por exemplo, eu vou-lhe chamar rapaz, porque foi meu aluno. O Domingos Xavier, que foi meu aluno no técnico, que é uma pessoa brilhantíssima, dos melhores alunos que eu tive nos anos 70 e que hoje é catedrática em Coimbra, é uma pessoa que nunca ninguém tinha ouvido falar Quem é que tinha ouvido falar do Xavier? Só círculos muito ligados à área. Não, facto. Pessoas ligadas à Universidade de Coimbra, sim, ao Departamento de Engenharia Mecânica, exato, e ao setor que é o também são meia dúzia de pessoas. Agora, o que é que aconteceu? O Xavier Viegas tornou-se uma figura central deste processo, como este engenheiro, que é agora o diretor desta unidade que o Governo criou. Paulo Oliveira. Não, Tiago, não é? Tiago Oliveira. O Tiago Oliveira, o ano passado, em agosto do ano passado, em agosto de 2016, quando foram os incêndios, eu tive uma conversa com ele pelo telefone, foi-me indicado como uma das pessoas, eu ia trabalhar no programa na televisão, e falei com ele, e percebi, ele sabia daquilo, a potes, como se costuma dizer, quer dizer, tinha um conhecimento muito detalhado do que é o incêndio, do que é a prevenção, do que é a detecção, do que é o combate. Esta interface ciência-política não se pode perder em 2018, será um dos desejos. Nós não podemos perder, nós não podemos tirar da agenda os temas que eu referi e o tema que a Graça acabou de referir, que é
o interior. Como é que se pega no interior? Graça. Eu subscrevo isso absolutamente, mas quando nos encontramos connosco, eu acho que também nos encontramos com isso. Ou seja, encontramos-nos com o país em que Sócrates foi finalmente acusado, e a acusação de Sócrates, vamos presumir da inocência até final, porque é evidente que temos que o fazer, mas há toda uma descrição no processo Sócrates que nos é arrepiante. De tráfico de influências, de banca, poder, empresas, Estado entrelaçado. E isso é esse tipo de governação que nos trouxe até aqui e que nos trouxe aos casos do Ciresp, que depois não funcionou, aos helicópteros que afinal deveriam ter sido alugados ou não foram, inclusivamente à escolha de quem sabia ou não sabia combater os fogos, às demissões apenas por amiguismo político. E esse país também se refletiu neste ano, ou seja, também há, não é só estes casos que agora têm a ver com os do fim do ano, no final do ano, com casos coisas raríssimos, ou até legionela, que também foi um caso. Exatamente, que podem até ser menores, podem ser colaterais, e eu acho que até se calhar ninguém vai se lembrar disso daqui a 10 anos. Mas este país que está refletido na acusação de Sócrates, está refletido na Galp e companhia, nas demissões, nestas coisinhas pequenas que nos mostram como está a nossa administração. E a nossa administração tem gente brilhante. Ou seja, os funcionários públicos que aguentaram os cortes sobre cortes sobre cortes e que conseguiram, apesar de tudo, gerir sem entrar em causa o Serviço Nacional de Saúde, com todos os cortes que Centeno fez, mais as cativações, mais isto e aquilo. É esse país que eu acho que também nos confrontou este ano e que nos leva à vergonha. Quer dizer, que nos leva à sensação de que não, isto também tem que ter um ponto final. E eu não estou tão segura quanto, se calhar, o professor Marçal Grilo, sobre que, feita a análise, nós vamos mudar também aqui, porque o que era importante era que, feita a análise da tragédia, feita neste confronto, agora já sem a sombra de uma bancarrota iminente, porque já, se Deus quiser, já não vai ocorrer, nos levasse a pensar que, de facto, a meritocracia é uma característica do desenvolvimento, é uma característica também de sermos europeus, é uma característica de não sermos subdesenvolvidos. A corrupção, a pequena corrupção, a corruptela, eu até nem diria que é mais a corrupção, é mais a corruptela, este pactuar com tudo o que seja, as pequeninas coisas, umas gambas aqui, um vestidinho acolá, um BMW ali, uma troca de favores, uma negociata, negociar, que às vezes até são legítimos os interesses e não tem mal nenhum fazer lobby assumido em termos de nuclear ou do que for. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é esta coisa que corrói a sociedade. Sim. Que parece que... Graça, eu estou basicamente de acordo. Quer dizer, deixa-me só pegar em algumas coisas que disse e utilizar aqui duas palavras. Uma é a promiscuidade. Há aqui alguns destes casos, não é? Mostram uma razoável promiscuidade entre o poder financeiro e o poder político. E, sobretudo, para um poder político que se deixa encantar com o acesso a coisas a que as pessoas nunca tinham tido acesso. E em que se cometeram, digamos, algumas ilegalidades, alguns crimes. Veremos quem é culpado, quem não é, mas os processos a que nós temos tido acesso e a descrição do que são alguns desses processos mostram que esta promiscuidade matou o país em algumas das suas vertentes. A segunda é o escrutínio. Eu julgo que nós estamos hoje com uma sociedade mais escrutinada. O que tenho a sensação é de que há que perceber... O que é essencial do acessório. O que é essencial do acessório. Pois, isso eu também acho. Porque uma coisa é o escrutínio... Eu, quando vejo, por exemplo, o escrutínio... por exemplo, estes secretários de Estado que foram... Secretários de Estado e sem ser secretários de Estado que foram aos jogos de futebol
Eu acho que isto é uma importância relativa. Pois, é o acessório, eu também acho que é o acessório. Agora, mas o problema é... Agora, as outras... Espera aí, mas é que há outra promiscuidade que é mais funda. Quer dizer, nós podemos estar a falar aqui de pequenas promiscuidades, se é possível distinguir pequenas das grandes promiscuidades, que é o que deu cabo disto, não é? Quer dizer, o que eventualmente nós temos que ser muito cuidadosos e muito escrutinadores e aceitar o escrutínio de todos, incluindo o escrutínio que faz a comunicação social. Porque a comunicação social faz um escrutínio, mas também tem que distinguir o essencial do acessório. Ou seja, há, na minha perspectiva, que combater este excesso de intervenção do poder financeiro. O poder financeiro, no fundo, por aquilo que nós percebemos do que se passou em Portugal durante alguns anos, talvez uma década, talvez não mais do que uma década, foi uma influência absolutamente excessiva, intolerável do poder financeiro sobre o poder político, em que o poder político tomou eventualmente decisões que tinham mais a ver com os interesses de A, B ou C grupos do que com o interesse nacional. E que já nos custou 20 mil milhões só nos últimos 8 anos. O que não é nenhuma brincadeira. Como nós esgotámos praticamente o nosso tema e não havia graça ainda da questão internacional com que começámos a nossa reflexão, porque este foi também não só o ano da chegada de Trump, a entrada de Macron, a saída de cena de Eduardo dos Santos, o desastre humanitário continua na Síria, que muitas vezes até parece esquecido. Como não há tempo para tudo, não é? Eu acho que Trump também é significativo. É significativo numa possibilidade, e essa possibilidade é também a mesma que justifica que na Europa existam casos como a Polónia, a Hungria, a Áustria, a Finlândia, ou seja, é o nacionalismo em diferentes vertentes, ou inclusivamente até na Catalunha. Portanto, há este voltar a um isolacionismo que nós pensávamos que estava completamente erradicado e que no caso de Trump assume o que mais tem de vergonha, no sentido de espetáculo, egoísmo, desconhecimento, aquilo que eu chamo ignorância atrevida. Certo. E a ignorância atrevida, no caso de Trump, é muito grave porque é a primeira potência do mundo. Certo. E pode causar em cadeia coisas como desafiar a Coreia do Norte, sendo que a Coreia do Norte é uma vergonha do mundo. Não é? Como é que nós deixamos que haja ali aqueles milhões de pessoas vergadas a um ditador, mas é uma vergonha que de facto ainda ninguém descobriu como é que se consegue eliminar. Há a questão do Médio Oriente, porque foi absolutamente incendiário, eu diria mesmo quase imperdoável aquilo que Trump fez agora na questão do Médio Oriente. E a nossa detenção, não é? Portanto, focados nestas coisas que são também muito importantes, sobre outros fenómenos como o crescente da China, que quando nós acordamos para o crescente da China já vai ser tarde. Aliás, se calhar já é tarde mesmo para acordarmos, mas quando acordarmos, que ainda ninguém, ou quase ninguém acordou. E a questão da Europa. A questão da Europa permite agora uma espécie de esperança de uma renovação daquilo que nós chamávamos o eixo Paris-Bona, que era um garante de algum equilíbrio, porque depois de ser diabolizada, a senhora Merkel acaba agora por mostrar que é do melhor de bom senso que existe na Europa. E este fenómeno novo, que eu acho que é cedo para classificarmos, do senhor Macron, que é alguém... Ele próprio inclassificável ainda, talvez? Ele ainda não se classificou, mas isso às vezes as pessoas não se classificarem não quer dizer que não tenham uma classificação. Mas há essa renovação. Agora, num mundo que é afetado pela maior das incertezas, a todos os níveis, por uma pobreza extrema, por fenómenos que nos fazem pensar como Myanmar, que é de facto como é que uma Nobel da Paz depois é levada, eu penso que é levada a pactuar com uma espécie de quase genocídio daquela etnia, embora que seja um caso complicadíssimo, portanto não é assim um caso para a gente julgar aqui nos 2 minutos que faltam. E aí esta coisa que é esquisitíssima, que é o terrorismo via internet, por interposta pessoa e por interposta loucura, não é? Porque aí soma-se uma geração que eu acho que nós ainda não nos demos conta, que é uma geração que já não tem nada a ver connosco, que é a geração dos nossos filhos. O remate a Graça apontou para o remate, que é o seguinte: eu vejo esta situação no mundo, e quando olhamos para o Trump,
olhamos para a forma como ele foi eleito, olhamos para aquilo que são os riscos da democracia. Nós temos que defender a democracia. A democracia a democracia tal como nós a concebemos, a democracia representativa, com as eleições, com os dirigentes em que nós confiamos, corre alguns riscos. E corre alguns riscos porque nós não estamos a saber lidar com as novas tecnologias, com os big data, enfim, com tudo isto que nós hoje temos pela nossa frente. Eu fiquei muito impressionado outro dia quando esteve cá o diretor da campanha digital do Trump, em que ele disse que o Sr. Trump foi eleito com o Facebook e se ele continuar a tweetar como tweeta, vai ser reeleito daqui por 3 anos. Isto é verdadeiramente assustador em termos das democracias. Agora, há um aspecto relativamente ao Sr. Macron que eu não podia deixar de referir. O Sr. Macron é uma pessoa que se colocou no espectro político de uma forma muito brilhante. Neste momento está com imensas dificuldades, porque a França é o país com muitas dificuldades em ser reformado, mas houve uma grande vitória do Macron. Foi ter derrotado a Sra. Le Pen. A derrota da Sra. Le Pen é, se me é permitido dizer isto, é mais importante do que a vitória do Sr. Macron. Porque a Sra. Le Pen era, efetivamente, um enorme risco para a Europa. Nós, se hoje, em vez de termos o Sr. Macron à frente da França, tivéssemos a Sra. Le Pen, estávamos aqui com um problema na Europa muito sério. Mas em 2003, doutor, também o pai da senhora Le Pen era um grande risco, ele foi vencido e depois já estamos com a filha e daqui a pouco estamos com a sobrinha. E a filha está mais forte que o pai. A sobrinha está aí na calha, não é? Desde que está aí na calha. Portanto, daqui a pouco estamos nós com a sobrinha. Mas pelo menos para já o perigo foi conjurado, não é? Foi posto de lado. Agora, eu sinto, há uma voz no mundo que nós não podemos deixar de referir, que é a voz do Papa. Do Francisco I. Isto é, o Papa, esta mensagem de Natal que eu vi ontem dele, é um hino ao bom senso, ao equilíbrio, à voz da Igreja, naquilo a que o Frei Bento Domingos, eu ouvi-o há relativamente pouco tempo numa homilia fantástica que ele fez num casamento da filha de um grande amigo meu, de um grande amigo nosso, na nossa casa, e ele fez uma homilia em que disse o mais importante hoje é que nós consigamos trazer a periferia para o centro. Isto é, nós temos que atacar um bocadinho aquilo que a Graça há bocadinho dizia sobre as enormes desigualdades que o mundo tem. O mundo é muito desigual. E, curiosamente, nós estamos a assistir a uma certa convergência entre os países, mas a uma enorme divergência dentro de cada país. Os países são cada vez mais desiguais. Os Estados Unidos, esta nova lei fiscal, este novo sistema fiscal americano, vai reforçar as desigualdades dentro dos Estados Unidos. Nós temos que evitar a todo o custo aumentar a desigualdade no mundo. Até porque a desigualdade, como diz o Martin Wolf no artigo de anteontem no Financial Times, a desigualdade é impeditiva do desenvolvimento. É um travão ao desenvolvimento. Se eu posso dizer só uma coisa em relação ao Papa Francisco, é que ele teve, além do mais, o mérito de não falar apenas para os crentes e conseguir atingir o coração dos não crentes, ou seja, de tornar a voz da Igreja uma voz efetiva naquilo que é a condição do mundo, ou seja, agir como verdadeiro chefe de Estado, um Estado pequenino, mas que representa muitos milhões de habitantes e que tem uma voz ativa na política internacional. Graça, eu acho que por vezes até é mais ouvido e é ouvido com mais atenção pelos não crentes do que por muitos crentes. Isto pode ser um bocadinho herético o que eu estou a dizer, mas é verdade. Isso é só falar mais alto para os crentes. Ficam as vossas notas, obrigado pela vossa presença. Eduardo Marçal Grilo, Graça Franco, foi o fecho deste ano da Capa à Contra Capa. Despedem-se as notas do piano de Mário Laginha, compostas especialmente para este programa, com produção de Ana Marta Domingos e apoio de Carlos Schmidt e João Campelo. Regresso eu, José Pedro Frazão, na próxima semana, já em 2018, com mais debates nesta parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode sempre ouvir de novo em podcast, nos suportes digitais habituais e em rr.sapo.pt. Um bom ano novo.